Jesus pôs a bolsinha nas mãos de Maria e, dirigindo-se a ambas, pediu-lhes que aceitassem aquela pequena oferta. Enquanto Maria se ruborizava, Marta, invadida pela curiosidade, arrebatou o presente das mãos de sua irmã abrindo com rapidez. Do meu lugar mal consegui ver uns grânulos. Soube depois que se tratava de sementes de bálsamo, compradas pelo próprio Rabi na sua passagem por Jericó. Ante o regozijo geral, Maria, sempre em silêncio, aproximou-se de Jesus dando-lhe 2 sonoros beijos na cara. Pouco a pouco, no entanto, o tom alegre e despreocupado da refeição foi decaindo, por obra e graça de alguns dos homens de Cristo. Saltava aos olhos que estavam seriamente preocupados com a direção que iam tomar os próximos passos do seu mestre e que eles, não oferecia qualquer dúvida, ignoravam totalmente. Não tardou em vir à tona a questão da ordem de captura de Jesus por parte do sumo sacerdote, e as medidas que deviam ser adotadas para salvaguardar a segurança do Rabi, em primeiro lugar, e do grupo, ao mesmo tempo. Um dos mais fogosos e radicais era um discípulo de barba grisalha, bigode rapado, calvo, praticamente, e de olhos claros. A cabeça redonda destacava-se de um pescoço grosso. Aquele homem de cara toda enrugada, considerei que era um dos mais idosos, talvez andasse pelos 40 ou 45 anos, não era partidário da entrada em Jerusalém. Temia, logicamente, pela vida do Rabi e procurou, por todos os meios ao seu alcance, convencer o grupo do perigo de tal ação. Simão Pedro pertencia também ao tipo pícnico, que Kretschmer cita, cara larga, branca e arredondada. O seu rosto, visto de frente, lembrava um escudo. A testa era ampla, conservando algum cabelo nas zonas temporais. No entanto, Pedro não apresentava uma excessiva obesidade. A sua caixa torácica, bem como ombros e braços, era forte e musculosa, própria de uma vida consagrada ao rude trabalho da pesca. No que realmente coincidia com a classificação de Kretschmer era no seu temperamento ciclotímico, aberto espontâneo, de amizade rápida e com grandes oscilações no seu estado de humor. Pela sua grande capacidade de sintonização afetiva era fácil de contagiar, tanto pela alegria como pela tristeza. E tive muitas probabilidades para o confirmar. Em suma, Pedro era muito sociável e bem aceito pelo resto do grupo. Do M. Jesus assistiu impassível e sério a toda a discussão. Deixava falar uns e outros, sem pronunciar palavra. Até que, num momento mais tenso da controvérsia, o mestre deixou ouvir a sua voz grave. E, dirigindo-se ao apóstolo de olhos claros, sentenciou: Pedro, ainda não entendeste que nenhum profeta é recebido pelo seu povo e nenhum médico cura aqueles que o conhecem? Depois, fixando aqueles olhos de falcão nos meus, acrescentou: se a carne foi feita por causa do espírito é uma maravilha. Se o espírito foi feito por causa do corpo, é a maravilha das maravilhas. Porém, eu maravilho-me com isto: como esta grande riqueza se instalou nesta pobreza? Um silêncio denso pairou na sala. E o mestre, levantando-se, retirou-se para descansar. Naquela noite, e nas seguintes, os discípulos, temerosos de tudo e do leproso, montaram guarda, aos pares, às portas da casa de Simão, de todos tanto Judas Iscariotes como Pedro, seu irmão André Simão, conhecido pelo Zelota, e os surpreendentes irmãos gêmeos Judas e Tiago de Alfeu, iam armados com espadas curtas praticamente iguais aos gládios dos legionários romanos. Hispânicos, ou espada espanhola, como a definiu Políbio. Eram armas de 60 a 70 centímetros de comprimento, de folha larga e duplo fio, com uma ponta que as tornava temíveis. Os discípulos de Jesus procuravam escondi-las por baixo dos mantos, geralmente na ilharga direita, e dentro de uma bainha de madeira. Jesus não ignorava que alguns dos seus mais próximos adeptos traziam armas. No entanto, salvo no triste momento da sua prisão, na noite de sexta-feira, na herdade de Getsemane, nunca as mencionou ou censurou. 1 de abril, sábado diferido dos restantes dias, aquele amanhecer de sábado não foi despertado pelo barulho da moenda do grão. A aldeia parecia adormecida, estranhamente silenciosa.
Os hebreus, amos, servos e mesmo os seus animais de carga, paralisavam praticamente a vida a partir daquilo que eles denominavam a vigília do sábado, quer dizer, desde o crepúsculo de sexta-feira. A lei proibia todos os trabalhos mais pesados, as grandes deslocações, fazer amor, tirar água dos poços e até acender o lume. Aquelas pesadas normas de origem religiosa transtornam por completo o ritmo diário da vida social dos judeus. E o que em princípio devia ser um motivo de alegria e repouso acabou por deformar-se, convertendo-se no emaranhado código de disposições, na sua maioria absurdas e ridículas. Lázaro e sua família, seguindo o exemplo de Jesus, adotavam uma posição muito mais liberal. Naquela mesma tarde teria a oportunidade para verificar os muitos desgostos e dores de cabeça que tinham em consequência da sincera observância da doutrina que o Rabi da Galileia vinha pregando. Apesar de tudo, fiquei francamente surpreendido ao ver, desde as primeiras horas da manhã, um incessante movimento de gente que, proveniente de Jerusalém e do acampamento erguido junto das suas muralhas, pretendia saudar Lázaro e o homem que fora capaz de desafiar o grande sinédrio. Segundo as minhas informações, um dos preceitos sabáticos especificava que o homem da casa devia dar 3 ordens quando começava a escurecer, quer dizer, na recolha do dízimo. Por último, o chefe tinha de ter separado o dízimo. Haveis disposto Herobe. A família devia ordenar que se preparasse a candeia. Pois bem, se a distância de Jerusalém a Betânia era de uns 15 estádios, quase 3 quilômetros, como é que aqueles judeus não respeitavam uma das normas mais severas de sábado, caminhar mais dos 2.000 côvados fixados pela lei? Lázaro, com um sorriso malicioso, veio explicar-me que, também naqueles tempos, feita a lei, feita a fraude, os israelitas, para suavizarem esta disposição dos 2.000 côvados, tinham inventado Herobe. Se uma pessoa, por exemplo, colocava na véspera de sábado, sexta-feira, alimentos para 2 refeições, Erubren era desse limite dos 2.000 côvados, ou 1.000 metros, aquilo considerado como uma residência temporária, podendo então caminhar mais 2.000 côvados em qualquer direção. Isto explicava a presença em M. e meu amigo IP habitantes de podiam ter colo Jerusalém e Betânia, que é significado 1 ou 2 Erub na caminho que une as 3 povoações, Jerusalém, Betfagé, e a aldeia em que me encontrava. A minha condição de estrangeiro e gentio proporcionou-me, por fim, uma oportunidade para ajudar a família que me acolhera debaixo do seu teto. Até a hora terceira, 9 da manhã, e depois de vencer a resistência de Marta, ocupei-me do transporte da água, bem como de alimentar o fogo da chaleira e recolher os ovos da capoeira, e de limpar e pôr em funcionamento um engenhoso artefato a que chamavam antique, e que não era mais que um aquecedor metálico, com um recipiente para as brasas. O descanso sabático proibia que dele se tirassem as cinzas e, naturalmente, voltar a enchê-lo. Aquele utensílio, munido de um tubo interior, em contato com o fogo, era de grande utilidade para aquecer água. Por não ser judeu, eu estava livre daquelas normas, e isto permitiu-me compensar, em parte, a gentileza e a hospitalidade dos meus amigos. Mas o meu coração ardia no desejo de ir ao encontro de Jesus. Marta, com seu finíssimo instinto, sugeriu-me que largasse tudo e fosse à procura do mestre. Pouco antes, numa das suas visitas à casa do seu vizinho, Simão, a pretexto da preparação do festim que os habitantes de Betfagé e Betânia queriam oferecer ao Rabi, tivera a oportunidade de o ver no jardim. Quando me dispunha para sair de casa, a senhora recordou-me que também eu fora convidado e que, se assim o considerasse, ela mesma me levaria até o lugar que me fora atribuído. Eu sabia muito bem que naquela ceia ia dar-se um acontecimento especial. O que eu não podia imaginar naquela altura, era a gravíssima repercussão que iria ter no mestre. A casa de Simão, o homem mais rico e importante de Betânia desde a morte do pai de Lázaro, erguia-se a pouca distância e também no aglomerado oriental da povoação. A única diferença substancial com a casa do meu amigo era o frondoso jardim, com muitos ciprestes, alfarrobeiras e palmeiras, perfeitamente rodeado por um muro de pedra de 2 metros de altura. Em Jerusalém, com exceção dos roseirais, os jardins eram proibidos.
Aquela norma, em compensação, não era obrigatória para as restantes cidades. Simão, fervoroso crente e adepto de Cristo, era, além disso, um apaixonado das plantas, passando boa parte da já avançada velhice entre as suas rosas, gálbanos, luminosos e perfumados estoraques de flores brancas, estevas e os curiosos tragacantos, de cujos ramos e troncos flui uma apreciada goma esbranquiçada, altamente medicinal. Às portas da herdade amontoava-se uma silenciosa multidão, à espera de poder ver o mestre. Como se tratasse de um estadista do século XX, alguns discípulos de Jesus estavam apostos junto do portão, com as espadas escondidas pela faixa do manto, controlando entradas e saídas dos amigos, familiares e criados da casa, os únicos autorizados a transpor o limiar. Não tive o menor problema para passar pelos homens do Galileu. A minha amizade por Lázaro e o oportuno gesto de Jesus, saudando-me na tarde do dia anterior, tinham feito com que eu ganhasse as simpatias e a confiança dos apóstolos. Ao ver-me, um dos discípulos, Judas de Santiago, gêmeo do outro Alfeu, perguntou-me se procurava alguém em especial. Disse-lhe que procurava Jesus e ofereceu-se encantado para me acompanhar. Ao passar a porta principal, encontrei-me ante o cuidado e espaçoso jardim. Um caminho estreito, pavimentado com pedras brancas, calcário, sem dúvida, levou-nos diretamente ao terreiro, aberto mesmo ao pé da escadaria de mármore que dava acesso à casa. Não foi preciso que Judas me indicasse ao seu mestre. O gigante encontrava-se rodeado por uma dezena de crianças e brincava com elas. Aquele espetáculo fascinou-me de tal forma que, em silêncio, quase nas pontas dos pés, rodeei o pequeno terreiro, sentando-me nos primeiros degraus da escadaria,